Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você a estudar derivadas. O objetivo dessa videoaula é a gente lembrar o conceito de derivada, definição de derivada, desenvolver algumas regras, provando-as a partir da definição e aplicá-las. É isso mesmo, agora você tem bons motivos para deixar o seu like e inscrever-se no canal. Vamos nessa que o tempo é precioso! Sobre derivadas, nós temos que lembrar que ela é um limite especial, bem especial. Esse limite que você vê aí na tela, se ele existir, é claro, porque você sabe que os limites nem sempre existem. Bom, mas isso já é uma outra história. E a derivada a gente vai denotar por f' de x. Então o que está escrito ali na tela é que a derivada da função f no ponto x, ela nada mais é que o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Mas o que é isso? Você deve estar se perguntando se você nunca viu esse tipo de estrutura matemática. Vamos pegar, por exemplo, a função constante. Na função constante nós temos esse tipo de expressão. Vamos fazer alguns exemplos, só para você se habituar com esse conceito, lembrar como é que funciona. Vamos nessa? Vou pegar aqui uma função especial. Vamos fazer alguns cálculos a respeito da derivada dessas funções aí na tela para entender como é que é o processo, como é que se desenvolve os cálculos e depois vamos criar uma regra para não precisar mais fazer esses cálculos. Por exemplo, lá na primeira função, logo à esquerda, nós temos f de x igual a 7, ou seja, uma função constante cujo valor sempre é 7. Ela não aumenta nem varia seu valor. Perceba que do lado direito do igual não tem a variável x. Isso já dá indícios que não vai ter variação nenhuma dessa função, mas vamos calcular a derivada dessa função usando a definição, aquele limite que você acabou de ver. Neste caso aqui, nós teremos a derivada dessa função f no ponto x como sendo simplesmente o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. De modo geral, bem simples, bem superficial, o que nós estamos fazendo é estudar o comportamento daquela expressão f de x mais h menos f de x sobre h, quando o valor do h se aproxima de zero. O que nós estamos tentando fazer então é calcular um tipo de velocidade instantânea relacionada com essa função, sendo que ali naquele quociente f de x mais h menos f de x sobre h, nós temos uma velocidade média. Sim, é essa a ideia mesmo. Não compreendeu direito como faz isso? Eu vou te explicar. Essa função aqui, f de x igual a 7, é uma função constante, não vai mudar. Se eu colocar assim no lugar do x o valor 5, qual que vai ser o valor da função? 7. Se eu colocar no lugar do x 0,2, do outro lado da expressão não tem nenhum x. Então vou continuar com 7. Se eu colocar aqui no lugar desse x qualquer valor numérico, o que vai acontecer? Raiz quadrada de 2. Eu coloquei aqui no lugar do x a raiz quadrada de 2. Existe outro x aqui do outro lado do igual, do lado direito do igual, para que eu possa trocar por raiz quadrada de 2 também? Não, não tem. Então, o que acontece? O valor da função não muda. Se eu, por acaso, escrever f de a, por exemplo, o a estando no domínio da função, o valor da função em a vai ser também 7. Quer seja essa função seja uma função de produtividade, uma função financeira ou outra função qualquer. Sendo definido daquela maneira ali, f de x igual a 7, nós não temos
por que alterar o valor da função, uma vez que do lado direito da igualdade, na expressão da função, não tem nenhum x que indique, olhe, aqui vai variar a função também de acordo com o valor de x que você trocar lá entre parênteses. Captou a ideia? Em outras palavras, se eu trocar o x por x mais h, eu simplesmente troquei o valor de x que estava aqui entre esses parênteses por x mais h. Vai alterar alguma coisa lá do outro lado da função? Ora, lá não tinha x para trocar, então vai continuar valendo 7. Então o que eu preciso para calcular esse limite todo? Eu preciso do f de x mais h, eu preciso do f de x. O f de x é a expressão da função que foi dada aqui em cima, olha, onde eu estou indicando, no canto superior esquerdo. F de x é 7. E f de x mais h, a gente acabou de concluir conceitualmente que f de x mais h também é 7. Ou seja, eu posso substituir aquelas expressões lá no limite por esses valores que a gente acabou de determinar, de encontrar, de entender. Então vamos escrever isso. Agora nós teremos o seguinte, o f de x mais h também é 7, menos aqui dessa expressão, justamente desse quociente, menos o f de x, que é 7, sobre h. Isso aqui é uma divisão, né? Quando h tende a 0. Perceba que eu não posso simplesmente colocar lá no valor do h o 0, porque senão eu estarei colocando no denominador de uma fração 0, ou em outras palavras, estaria dividido por 0. Isso é uma indeterminação. Então o que eu faço? Eu não posso colocar o valor de 0 no lugar do h. Eu tenho que fazer alguns cálculos ali para tentar entender o que está acontecendo e depois sim considerar esse h se aproximando arbitrariamente de 0. Vamos continuar. Perceba que 7 menos 7 dá 0. Nós podemos avançar nisso. E fazendo esse cálculo aqui, olha só, 7 menos 7 é 0. Sobra para a gente calcular o limite quando h tende a 0, de 0 sobre h. De novo, eu posso mandar o h para 0 agora. Se eu colocar o h igual a 0 ali, vai dar 0 sobre 0, indeterminação. Eu não posso fazer isso. Vamos raciocinar um pouquinho mais? Nesse limite aí, quando eu faço a divisão 0 por h, eu estou dividindo 0 por um valor maior do que 0. O h está tendendo a 0, ele não é 0. Quando eu faço essa divisão do 0 por qualquer valor que seja maior que 0, eu vou obter 0. 0 dividido por qualquer coisa sempre é 0. Então ali naquele limite, eu posso colocar no lugar do 0 sobre h simplesmente 0. Sim, eu posso. Vamos fazer isso. E nós teremos limite de 0 quando h tende a 0. Feito isso, agora você pensa, se o h for para 0, vai alterar alguma coisa ali o valor do 0? Esse que nós acabamos de calcular, vai alterar aqui? Esse valor que está aí na frente do limite depende do h? Não, não depende. Aquela expressão que sobrou na frente do limite não depende mais do h. Não tem h mais escrito ali, então não há por que eu me preocupar se o h está tendendo a 0 ou não. Logo, o limite de 0, quando o h tende a 0, é 0. Resumindo essa história toda, se a gente tiver uma função que é 7, a derivada dela, que eu posso representar assim, ó, com essa linha, é igual a 0. A derivada do 7 é 0. Ora, peraí, mas isso acontece com qualquer valor? Vamos ver lá ali no segundo se tem alguma mudança. Do mesmo modo, f de x é igual a raiz quadrada de 2. Se a gente trocar lá esse x que está aqui entre parênteses, só que eu estou indicando f de x, eu vou trocar por x mais h. X mais h. Eu vou alterar alguma coisa do lado direito da igualdade ali da expressão da função? Eu vou alterar alguma coisa? Não, não altero, porque do lado direito não tem x. Então, conforme eu coloque qualquer valor ali entre parênteses,
no ponto da função, no lugar do x, não vai alterar em nada o lugar direito. Ah, mas essa função aí é a função constante? É isso mesmo, a função constante, de novo. No caso aqui, então, se eu trocar x por a, por 7, por 5, não importa. Eu posso colocar qualquer valor que esteja no domínio da função ali. Eu sempre vou obter o valor, que é a raiz quadrada de 2. Ah, então, tanto f de x quanto f de x mais h é raiz quadrada de 2. E essa f de x pode representar uma função financeira, uma função associada à produtividade de alguma coisa, uma função velocidade, por aí vai. Não importa. Tendo esse formato, ela é constante. E se ela é constante, quando eu troco x por x mais h ou por qualquer outra coisa no domínio dela, ela vai continuar sendo constante. Logo, lá naquele limite que define a derivada, qual que é? Aquele que nós usamos já ali, ó, no começo da outra expressão. Vai ser qual? Vamos calcular para essa daqui, ó. F' de x é igual, por definição, o limite. Agora a gente vai montar aqui o quociente. A f de x, qual que é f? Aqui, ó, primeiro eu vou ter que escrever f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Isso quer dizer que essa derivada aí vai ser o limite quando h tende a zero de quem? De quem? Bom, f de x mais h a gente acabou de deduzir que é a raiz quadrada de 2, lá por causa da definição da função, menos a f de x, que também é raiz quadrada de 2. Eu posso mandar o h para zero agora? Fazer o h tender a zero agora? Não, porque se eu fizer o h, por exemplo, igual a zero aqui no denominador dessa expressão, então eu vou ter uma indeterminação, eu vou estar dividindo por zero, eu não posso fazer isso. O que eu faço? Eu simplesmente, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 é zero sobre h, quando h tende a zero. Ora, eu ainda não posso mandar o h para zero. Por quê? Porque eu vou gerar uma indeterminação ali no denominador, não posso. Continuo os cálculos. Quando eu divido zero por qualquer valor que seja maior do que zero, o que eu vou ter? Dividindo zero por alguma coisa que não seja zero, vou ter zero. Ah, então ali na frente do limite eu tenho limite de zero quando h tende a zero. Isso dá quanto? Isso dá zero. Puxa vida, eu ali no fim das contas, o que eu fiz? Foi ajeitar a expressão na frente do limite para que só depois que eu conseguisse enxergar que ela não depende do h, mandar o h para zero. Foi isso que eu fiz. E a gente pode então concluir que nesse caso a derivada da raiz quadrada de 2, a derivada da raiz quadrada de 2 é igual a zero. Daí você vai estar se perguntando, mas Jess, precisa de cada vez que eu for encarar uma função constante, uma função produtividade, uma função financeira, uma função velocidade, se ela tiver uma expressão desse tipo aí, 7, eu vou precisar trabalhar com esse limite assim para saber a taxa de variação dela? Não. A taxa de variação instantânea dela, que é justamente a derivada que está ali, pode ser já deduzido através de uma propriedade. Se a gente fizer esse mesmo cálculo que a gente fez em casos particulares para uma situação genérica e nessa situação genérica a gente tirar a mesma conclusão, então nós não precisamos fazer esse cálculo sempre, basta usar essa propriedade. Vamos fazer isso rapidinho, já que você acompanhou todo o raciocínio? Então imagina que você tem uma função constante qualquer. Como é que eu escrevo isso, uma função constante qualquer? F de x igual a k. Pronto, onde esse k ele pertence a R. E quando eu faço isso, eu estou escrevendo que f de x é igual a um número. Mas só que eu não sei qual é esse número, eu deixei em aberto para ele assumir qualquer valor em qualquer situação. Qual que é a derivada dessa função? Como que eu faço? Eu uso a ideia do limite lá, que é a definição, né? F' de x, eu sei que por definição isso é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Essa é a expressão que define a derivada. Eu sei também que, pelas nossas discussões, eu sei também que pelas nossas
filosofadas, discussões e análises conceituais, nós chegamos à conclusão que, por ser constante essa função, eu posso colocar no lugar do x, x mais h, que o valor dela não vai alterar, ou seja, vai continuar sendo k, porque k representa um número aqui nessa situação. Você reparou que do lado direito da igualdade ali não tem nenhum x? Então, quando eu troco o x por qualquer coisa, do lado direito nada muda. O f de x mais h vai ser k. Olha só, então eu posso escrever ali em cima, naquele limite, no lugar de f de x mais h, k. É exatamente essa ideia que se passou pela tua cabeça, né? Então vamos nessa. Ali nós teremos o limite. Nós teremos o limite de k menos o f de x, que também é k, sobre h, quando h tende a 0. E é isso que nós vamos fazer. K menos k dá quanto? K menos k dá 0. E nós teremos que aquela derivada da função no ponto x, que é o f' de x, é igual àquele primeiro limite da definição, que é igual a esse segundo, que vai ser igual a esse terceiro aqui. Ó. K menos k vai dar 0. Então, nesse limite, eu vou ter 0 dividido por h. E o h está tendendo a 0. Ora, então 0 sobre h é o 0 dividido por um valor maior do que 0. O h ainda não tendeu a 0. Então aquele h ainda é um valor maior do que 0. 0 dividido por um valor maior do que 0 dá 0. Então isso dá limite de 0 quando h tende a 0. Agora ali na frente do limite você repara que não tem h nenhum. Se não tem h nenhum, se eu mandar o h para 0, vai alterar em alguma coisa aquele valor de 0? Não. Então esse limite é 0. Pronto. Nós acabamos de concluir que, portanto, a derivada da função f, nesse caso aí que é a função constante, é igual a 0. Que eu também posso representar assim. Ó. K, a derivada de k é igual a 0. Em termos práticos, a taxa de variação instantânea da função constante ela é igual a 0, o que tem sentido, porque ela não varia, não é? Ah, mas então nós fizemos esses cálculos à toa só para isso? Não podia ter deduzido conceitualmente? Podia, mas só que quando você faz esses cálculos, você entende como é o mecanismo desse limite. E você pode usar esse mecanismo em outras situações, como a que nós veremos a seguir, só para ver como é que é feito isso. No entanto, nesse caso agora, quando você topar com uma função constante, você não precisa mais fazer essa conta toda que a gente faz, com limite, tudo e tal. Simplesmente basta usar que a derivada dela é 0. Se você precisar da derivada da função constante, você pode direto usar que ela é igual a 0. Pronto. Nesses casos todos que a gente conversou, a variável independente é a variável x. Portanto, a derivada é a derivada da função em relação à variável independente x. Quando a gente fala f' de x, já fica subentendido que a derivada é em relação a essa variável, por haver só uma. Agora você tem mais uma ferramenta para você usar na resolução dos problemas que você possa modelar ou que você possa encontrar nesse caminho, nessa sua jornada rumo ao conhecimento do cálculo diferencial integral. E eis aí bons motivos para você deixar seu like, seu comentário, sua sugestão. Espero ter ajudado e até a próxima!